Alex conta história de amor pelo Corinthians nos 10 anos do título inédito da Libertadores. Alex deixou o Corinthians após um título inédito da Libertadores há uma década. Antes disso, porém, o ex-jogador já tinha uma história de amor com o clube Parque São Jorge. O atemporal camisa 12 passou por cima da família Palmeiras e virou torcedor do Timão em 1990 e 21 anos antes de ser contratado pelo clube. O que me afeta é o título pós-90 brasileiro. Nasci numa família de descendência italiana, então 99% palmeirense, sou corintiano. Tenho provas. Tenho uma camisa calunga, sou a única camisa do time eu possuía, o Neitão número 10, virou meu padrinho e meu grande amigo. Então, é aí que começa a minha história maravilhosa com o Corinthians. Como vítima do interior do Paraná, ele torce para um time paulista, disse o ex-jogador. Ao participar do podcast Salve da TV Corinthians. Alex ainda revelou que foi reprovado em testes no Parque São Jorge aos 15 anos de idade. Na época, em 1997, sua equipe de futsal do interior do Paraná participou da peneira corintiana e o meio-campista foi o único que recebeu não do clube entre seus companheiros. Eu fui criado no futsal até os 16 anos. E o nosso time de futsal, ali no interior do Paraná, era muito feliz, tinha muita competição, todo final de semana a gente estava jogando. Mas a gente não jogava futebol de campo e era diferente. Eu fiz 2 gols, dei mais uns 2 passes. Os meninos passaram e eu não, contou. Foi tudo bem neste dia de treinamento, eu vivi essa expectativa, ver o nosso time de futsal e eu fiquei feliz que os 3 passaram. E eu era o único corintiano dos 4. 2 de cara não ficaram e outro acabou tentando, mas acabou não dando certo. Eu acabei não passando, também tinha feito teste no Guarani. Então, os 2 únicos times de campo que eu fiz teste, não passei e depois tiveram que me comprar, completou. Os primeiros passos de Alex no futebol foram no Guarani e, mais tarde, após se tornar profissional, foi para o Internacional em 2004. O jogador chegou ao Timão em maio de 2011, depois de chamar a atenção de Tite no Spartak Moscou, da Rússia. A estreia de Alex pelo Corinthians, que foi relembrada pelo ex-jogador no podcast, aconteceu apenas em junho, quando o Timão venceu o Bahia por 1-0, em Salvador, pelo Brasileirão daquele ano. Depois, o meia fez sua história com 55 partidas. 9 gols marcados e 2 títulos conquistados Brasileirão de 2011 e Libertadores de 2012. A minha estreia, se eu não me engano, foi contra o Bahia, lá em Salvador. Eu entrei no segundo tempo, aí depois seguiu aquele negócio de até você entrar num time encaixado, num time que estava vencendo. Meu primeiro gol foi contra o Atlético Paranense de pênalti. O Chicão me permitiu isso. Com bola, rolando foi no Pacaembu, contra o Ceará. O pessoal lembra muito desse gol, do gol contra o Inter e assistência para o Paulinho, disse Alex. Alex deixou o Corinthians após um título inédito da Libertadores há uma década. Antes disso, porém, o ex-jogador já tinha uma história de amor com o clube Parque São Jorge. O atemporal camisa 12 passou por cima da família Palmeiras e virou torcedor do Timão em 1990 e 21 anos antes de ser contratado pelo clube. O que me afeta é o título pós-90 brasileiro. Nasci numa família de descendência italiana, então 99% palmeirense, sou corintiano. Tenho provas. Tenho uma camisa calunga, sou a única camisa do time eu possuía, o Neitão número 10, virou meu padrinho e meu grande amigo. Então, é aí que começa a minha história maravilhosa com o Corinthians. Como vítima do interior do Paraná, ele torce para um time paulista, disse o ex-jogador. Ao participar do podcast Salve da TV Corinthians. Alex também revelou que falhou em seus exames no St. George's Park quando tinha 15 anos. Na época, em 1997, ele estava na tela do Corinthians pelo time de futsal do interior do Paraná, e o meia foi o único jogador entre seus companheiros a ser rejeitado pelo clube. Cresci no futsal até os 16 anos. Nosso time de futsal do interior do Paraná estava muito feliz, o jogo era muito intenso, jogávamos todo final de semana.
mas não jogávamos futebol, a situação tinha uma diferença. Marcou 2 gols e passou mais 2. Os meninos passaram e eu não, disse. Foi tudo bem neste dia de treinamento, eu vivi essa expectativa, ver o nosso time de futsal e eu fiquei feliz que os 3 passaram. E eu era o único corintiano dos 4. 2 de cara não ficaram e outro acabou tentando, mas acabou não dando certo. Eu acabei não passando, também tinha feito teste no Guarani. Então, os 2 únicos times de campo que eu fiz teste, não passei e depois tiveram que me comprar, completou. Os primeiros passos de Alex no futebol foram no Guarani, e, mais tarde, após se tornar profissional, foi para o Internacional em 2004. O jogador chegou ao Timão em maio de 2011, depois de chamar a atenção de Tite no Spartak Moscou, da Rússia. A estreia de Alex pelo Corinthians, que foi relembrada pelo ex-jogador no podcast, aconteceu apenas em junho, quando o Timão venceu o Bahia por 1-0, em Salvador, pelo Brasileirão daquele ano. Depois, o meia fez sua história com 55 partidas, 9 gols marcados e 2 títulos conquistados Brasileirão de 2011 e Libertadores de 2012. A minha estreia, se eu não me engano, foi contra o Bahia, lá em Salvador. Eu entrei no segundo tempo, aí depois seguiu aquele negócio de até você entrar num time encaixado, num time que estava vencendo. Meu primeiro gol foi contra o Atlético Paranense de pênalti. O Chicão me permitiu isso. Com bola rolando foi no Pacaembu, contra o Ceará. O pessoal lembra muito desse gol, do gol contra o Inter e assistência para o Paulinho, disse Alex. Alex foi peça-chave para a inédita conquista da Libertadores em 2012, quando o Corinthians venceu o Boca Juniors por 3-1 no placar agregado e foi campeão invicto em julho daquele ano. Emocionado, Alex contou como foi erguer a Taça da América com o clube. Na hora que apita parece que sai um par de pesos do ombro. Tem muitos momentos da trajetória que você está renunciando a alguma coisa e só lá na frente você vê que foi necessário. Aí a hora que você começa a comemorar, vai passando no gramado para saudar todo o torcedor, aquela descarga de energia que você fala, caraca. Uma gratidão, que vem até hoje, e é impressionante como é gostoso receber esse carinho por este título especial. Foi uma libertação total e, para acabar com piadas, encerrou. Aposentado desde 2019, Alex está na comissão técnica do Corinthians, que hoje conta também com o auxiliar Fernando Lázaro e o observador técnico Mauro da Silva. O profissional, além do mais, fez cursos para seguir trabalhando com o futebol e adquiriu a licença B da CBF, necessária para técnicos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o like e ative as notificações.